Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o Senhor nos orienta a viver da maneira certa e a se afastar da escuridão e da maldade. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Cada dia que nós passamos na presença de Deus, nós aprendemos a confiar na Sua voz. E assim, os nossos pensamentos, eles começam a fazer parte dos pensamentos de Deus. Por quê? Porque nós colocamos a palavra em primeiro lugar. Quando nós vamos numa escola, nós não vamos aprendendo conforme o professor vai ensinando, ele vai demonstrando, ele vai explicando e nós vamos compreendendo e aprendendo a repetir. Se você prestar um pouquinho de atenção, e eu acho que isso às vezes é até difícil de se pensar, mas quando nós nascemos livres de conteúdo. Nós não sabemos o que é o certo, nós não sabemos o que é o errado, nós não sabemos o que é o bom, nós não sabemos o que é o ruim, nós não sabemos nada. E tudo que nós sabemos foi porque alguém, em algum momento, escreveu dentro de um livro e outras pessoas leram e compreenderam, e assim o conhecimento ele vai sendo passado de um para o outro. Assim como mesmo tudo que nós descobrimos, Deus também foi desse jeito. Foi através do relacionamento de Abraão, que começou a perceber que algo falava dentro do pensamento dele. E conforme ele obedecia esses pensamentos, milagres aconteciam na vida dele. E graças a ele e à família dele, porque o conhecimento foi sendo passado de geração em geração. E esse relacionamento com Deus foi cada vez sendo construído e entendido. E quando nós não conhecemos o Senhor, fica difícil. Difícil entender a sua voz, difícil entender a sua palavra, difícil suportar essa vida. Porque não é só eu poder escolher o conhecimento que eu julgo certo, mas é qual conhecimento vai trazer paz para o meu espírito. E nós já vivemos tempo demais sofrendo. Então aquilo que a palavra nos ensina é a distinguir entre o bem e o mal. Mas distinguir na onde? Nos nossos pensamentos, no nosso comportamento. Hoje, graças à sabedoria de Deus e à presença do Espírito Santo, nós não tropeçamos mais nos mesmos erros. Porque antes nós caíamos e ao invés de pedir desculpa, nós colocávamos a culpa naquilo que nos fazia tropeçar. É como se nós caíssemos e a culpa fosse do chão. O chão que é o culpado, não eu. Eu não deveria ter caído. E a escuridão, ela nos engana. E a escuridão, ela nos afasta de Deus. E a escuridão, ela acontece na onde? Nos nossos pensamentos. Quando eu perco a capacidade de analisar o meu comportamento, de analisar as minhas palavras. É quando eu minto, sem achar que mentir é um problema. É quando eu faço mal e eu acho que a outra pessoa merece. E aqui nós distinguimos duas pessoas. A orgulhosa, e a Bíblia deixa muito claro isso. O pecado, ele começa pelo orgulho. O pecado, ele começa pela desobediência. Quando acha que não precisa para nada de Deus. E o humilde sabe que precisa para tudo. Conforme aumenta a nossa sabedoria, aumenta também a nossa humildade. Quanto mais tolo, quanto mais ignorante espiritual eu sou, mais orgulhoso eu fico, porque o orgulho é a cegueira espiritual. Se a gente vai em Provérbios 4, versículo 13 a 18, a palavra do Senhor ela diz assim: lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele
e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque para eles, a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até ser dia claro. Então quem está conversando conosco aqui é Salomão, nesse Provérbios. E essa fase da vida de Salomão, ele tinha recebido a sabedoria de Deus e tinha a obediência ao Senhor. Então ele está instruindo. Boa parte do capítulo 1, 2, 3 e 4 de Provérbios, ele vai ficar falando sobre a sabedoria, que é a capacidade de entender os pensamentos de Deus, de usar o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, para se corrigir. E aqui eu tenho que tomar cuidado, porque dá a impressão que ele fala de educação como se fosse algo cordial. Eu vou atrás de uma pessoa, eu trato ela bem, então eu estou sendo educado. Não é sobre isso. A educação que ele fala é sobre instrução. Você não vai numa escola para ser educado? É esse tipo de educação. Então ele vai começar dizendo: lembre daquilo que aprendeu. Lembre daquilo que leu. Por quê? Porque quando vier a batalha espiritual na tua cabeça, Deus ele vai colocar o que é certo. O diabo vai contestar com o que é o errado. E você está ali no meio. Você vai decidir a quem você vai servir. Isso é o livre-árbitro. Não é você escolher o que você vai pensar, mas é você escolher qual dos pensamentos você vai obedecer. E você obedece a quem? Não sei. Se você não conhecer a palavra, você não vai entender a língua que Deus está te falando. E o diabo, ele sempre te dá aquilo que você quer, nos teus pensamentos, mas na prática ele não entrega nada, a não ser as consequências. Então, na tua cabeça iludida, você acha que você vai receber um prêmio, que os teus sonhos vão acontecer, que vai dar tudo certo. E na realidade, é uma vida totalmente ao contrário. Quer um exemplo disso que é muito prático? Essas pessoas que ficam jogando e apostando. Na cabeça delas, ela vai receber, vai ficar rica. E eu acho que as pessoas, às vezes, elas nem jogam pelo dinheiro. Elas jogam para poder falar que ganhou. Não, eu ganhei. Não, eu ganhei. Olha, minha vida inteira é uma desgraça, mas eu ganhei no Tigrinho. Ganhei. Olha para você me... Sabe, não faz o menor sentido. Gastou tudo que tem, mas uma vez ganhou. Perdeu muito mais do que ganhou, mas ganhou. Sabe, isso tá dentro de nós, porque a gente acha que a admiração das pessoas vai trazer alguma coisa. Você vê a carência emocional que nós vivemos. Nós vemos que ontem Paulo, ele falava: eu não prego porque eu espero receber elogios de alguém, muito menos para agradar as pessoas. Eu prego porque é o que Deus pediu para mim fazer. E enquanto eu não tirar o outro da minha vida, o amor ele nunca vai aparecer. Porque enquanto eu acho que o outro é o amor, eu esqueço que Deus é o amor. Lembre sempre daquilo que aprendeu. Então, se eu não quero esquecer de alguma coisa, eu preciso todos os dias continuar lendo, todos os dias continuar aprendendo, todos os dias continuar louvando o Senhor, falando do Senhor, orando. Essa é a melhor maneira. Você tem aprendido aquilo que Deus tem ensinado? Eu acho que todos os dias, praticamente, a gente aborda de diversos assuntos. Falamos das mesmas coisas de várias formas diferentes, porque a Bíblia ela faz isso o tempo inteiro. Quando você aprende a entender a essência de Deus, você vai ver que Deus está praticando o tempo todo a mesma coisa. Falando em palavras diferentes, em situações diferentes e em momentos diferentes. Então eu preciso lembrar sempre daquilo que eu aprendi com Deus. Veja como a gente, quando tem um acontecimento que ele é traumático, eu lembro sempre daquilo que aconteceu e quando alguma pessoa me diz alguma coisa, aquilo ainda me gatilha. Nós temos que fazer a mesma coisa, porém com a palavra de Deus. Ela vai se tornar um trauma, entre aspas, bom, aonde eu lembro para fazer o certo, ao invés de eu lembrar de algo ruim para justificar tudo aquilo de errado que eu faço. A sua educação é a sua vida. Aqui lembrando, educação é instrução.
Então a minha vida depende da instrução de Deus. Ele não está falando de ser educado como pessoa, de tratar bem. Tá? Claro que nós vamos fazer isso, mas não é sobre isso que ele está dizendo. Então, a minha base, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, aquilo que eu coloco a minha esperança é a minha vida. Guarde-a bem. E a própria palavra fala: guardei a sua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Agora, a palavra não é só aquilo que eu leio. A palavra também é aquilo que eu vivo. A palavra é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu enxergo. Porque a palavra, ela é a lâmpada, é ela que vai clarear os meus pensamentos. Quantas vezes, em quantas poesias eu não escrevi que eu estava perdido, que eu estava confuso e que eu estava sozinho. E esse sentimento de abandono, ele não é carnal, ele é espiritual. Porque quando eu puxo na memória, eu vejo que por muitos momentos eu tive pessoas perto de mim e esse sentimento permaneceu. Só que o diabo, sabe o que ele vai falar? Não, é porque não era aquela pessoa. Esse sentimento só vai passar quando chegar aquela pessoa. Então a gente vive com aquele sentimento de esperar-se alguém. Na verdade, nós estamos esperando Jesus Cristo. Mas o diabo nunca vai falar que esse sentimento, ele sempre está nos enganando, ele sempre está nos instruindo errado, ele sempre está nos educando errado. Ai, foi assim que eu aprendi. Quantas vezes não ensina para uma criança: olha, se alguém bater em você na escola, você vai lá e bate de novo. E a criança aprende isso. O tempo inteiro, Jesus diz: olha, dê outra face. Claro que nenhuma criança merece apanhar, né? Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre o que está sendo ensinado. Então, se ensina-se a mentir, se ensina-se a enganar, se ensina-se a manipular, a esconder. Quantas mentiras nós não ouvimos dos nossos pais para, entre aspas, fazer o que eles querem? Olha, se você não comer, o homem do saco vai vir te pegar. Olha, se você não fizer... É sempre na base da ameaça, do medo. E acha que é diferente a igreja? Quando você entra na igreja sem conhecer a palavra, você acha que é um Deus que é punitivo. Jamais você vai dizer que Deus é o amor. Você vai achar que Deus é um carrasco que manda as pessoas para o inferno. É isso? Não, só enxergamos isso. Por quê? Porque eu me desprezo, eu ignoro a minha parte, a minha conduta ao mal que eu fiz. Não, isso eu não enxergo. Eu não enxergo. E é justamente isso que a palavra me faz aprender a enxergar o mal que está em mim. Não vá aonde vão os maus. Então aqui vai começar a ter uma diferença entre o bem e o mal, entre as pessoas que têm a mente governada por Jesus e as que têm a mente governada pelo mundo, como nós tínhamos no passado. Porque o se converter é permitir que a sua mente ela saia do estado demoníaco que nós vivimos para o estado de santidade em Jesus Cristo, onde nós não buscamos mais as mesmas coisas. Então eu preciso me afastar do mal. Eu preciso não ir aonde os maus vão. Eu preciso não fazer mais o que eu fazia no passado. Veja que as duas vidas elas vão ser impossíveis de se viver. Quando nós conhecemos ao Senhor, novas criaturas nós nos tornamos. Então, se você acha que você vai se converter a Jesus e vai continuar fazendo as mesmas coisas, você está equivocado. Você está enganado. Você não vai mais ser as mesmas pessoas, você não vai mais fazer as mesmas coisas. Porque muito do que nós fazemos é porque nós estamos procurando alguma coisa. E em Jesus, toda procura, ela chega ao fim. Não siga o exemplo deles. E olha como essa palavra ela é muito nova. Hoje nós, entre aspas, seguimos pessoas nas redes sociais, influenciadores. Esses influenciadores, eles são um reflexo do quê? Do bem ou do mal? Eles te levam para mais perto de Jesus ou te levam mais perto da humanidade? Eles te mostram uma vida de coisa que você vai poder levar dessa vida ou não? Eles ostentam coisas que você não vai poder levar. Então eu não posso seguir porque eu vou continuar contaminando a minha cabeça. É a mesma coisa a pessoa que assiste pornografia de forma recorrente.
Ela vai achar que a sexualidade é aquilo, que o relacionamento é aquilo, que o gostoso é aquilo, que o bom é aquilo. E aquilo é ilusão. Aquilo são as pessoas que não têm satisfação, levando ao ápice da loucura a sexualidade. Isso é muito Salomão no final da vida. Muito Salomão, e ele deixou claro, nós falamos bastante em Eclesiástico. E a pessoa acha que às vezes a satisfação, ou que ela não sentiu, ou não sei, é por causa daquilo. Então veja o quanto nós contaminamos a nossa mente com as coisas que nós vemos. Então se afasta. Se não me aproxima de Deus, não tem por que estar na minha vida. É tão simples escolher. Não faça o que eles fazem. Não faça. Não faça. É simples. Não, é não. Ah, mas beleza. Quer continuar fazendo? Quer. Vai continuar sentindo triste, sozinho, ansioso. Vai continuar sentindo angústia, medo, síndrome do pânico e aquele monte de coisa. Aí depois fala assim, mas é porque eu não consigo, eu começo a fazer uma coisa e porque você só busca o que é do teu interesse. O que é TDAH? É uma pessoa que é interesseira. Tudo ela quer ver o que é mais interessante, o que é mais gostoso. Então ela começa a fazer uma coisa, não dá o prazer, a satisfação, ela já busca outra coisa. Não dá o prazer, a satisfação, procura outra coisa. Não consigo ficar quieto. Cara, a batalha espiritual tá comendo na cabeça dessa pessoa, tá comendo. Mas como que você sabe disso? Porque ela toma um remédio para domar os pensamentos e ela fica normal. Então se fosse algo fisiológico, não iria passar. Veja que se eu consigo adulterar a minha mente, o problema está na minha mente. E Jesus está ensinando, Deus está ensinando, olha, se você tiver o meu Espírito Santo, se você tiver a minha palavra, as coisas elas vão começar a dar certo. Não faça o que eles fazem, afaste-se do mal, afastem dessas pessoas que você segue. Tá lá na rede social, vendo mulher postando coisa, muitas vezes, sei lá, de foto mais, mostrando mais a pele. Cara, você tá com problema de sexualidade, você tá com problema, você tá tentando, você vai ficar vendo essas coisas, tá tentando parar de, vai ficar vendo nego bebendo, fumando, cara, deixa de seguir o oculta. Sabe, se você não se ajudar, ninguém vai te ajudar. Nem quando você estiver internado, as pessoas elas vão lá te visitar. Nem quando você estiver preso, você acha que as pessoas vão lá. Na hora que você tá aí achando que você tá o bambambam, beleza, mas e depois? Ninguém vai, cara. Ninguém se importa. As pessoas elas vão pegar aquilo que tá mais fácil. E só. Desvie-se dele e passe do lado. Então, se eu sei que uma pessoa é ruim, se eu sei que uma pessoa é mal, se eu sei que essa pessoa, toda vez que eu converso com ela, só fica falando desgraceira, só fica falando da vida dos outros, só fica pregando ao contrário, é sempre pessimista. Se eu estiver perto dessa pessoa, eu não tô lá para ouvir, eu tô lá para pregar. Entende? Se ela quiser ouvir falar de Jesus, eu sou o melhor amigo dela, mas eu não vou falar o que ela tiver que falar, que é o que Jesus fazia. Ele andava com os cobradores de impostos, ele andava com as prostitutas, pessoas de má fama, mas para evangelizar, para que essas pessoas pudessem ouvir algo diferente, ver uma vida diferente, porque não dá para me viver escondido do mundo. Mas eu não vou viver seguindo o mundo. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. E eu me incluo nisso. Quando eu não acreditava no Senhor, eu não conseguia dormir. E no meu senso, na minha régua, eu não era uma pessoa ruim. Você sabe por quê? Porque a gente mede a nossa vida com os piores. Porque se você olhar os mandamentos, você não vai matar, não vai roubar, né? Não vai fazer um monte de coisa que tá ali. Então você vai olhar e falar, bom, eu não roubei, não matei, esse é o pior, então eu sou melhor. Sou melhor. Pode mentir, pode não honrar pai e mãe, pode não colocar Deus em primeiro lugar. E aí? Será que isso traz uma vida de paz? Não. Então quando eu deitava, a minha cabeça ela não desligava. Por quê? Porque você ficava procurando alguém para colocar a culpa. Algum responsável. Por causa disso. Por causa daquilo. Você sempre vê o mundo aos seus próprios olhos. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Isso também é uma verdade. Porque aquilo a gente vai carregando. Daqui um pouco, numa frase da pessoa, a gente vai lá e solta aquele caminhão em cima da pessoa. Porque ela gatilhou. Aí começa a falar coisa do passado. Aí começa a justificar, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você não sei na onde, porque você só tá me enrolando, só tá me enganando, porque não é, porque não sei da onde. Aquela desculpeira. O tempo inteiro que você conversa com essa pessoa, ela tá nesse loop. Então ela, desde dia até a noite, ela pensa
Quando acorda, abre os olhos, o primeiro pensamento que vem é esse, ela não consegue descansar. Se ela dorme, quando sonha, tá aquilo lá assombrando a mente dela, e o tempo todo é isso, é maldade, é maldade. Maldade, maldade, maldade. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. É algo necessário. Então eu não abro mão disso, eu não abro mão de punir, eu não abro mão de não perdoar, eu não abro mão de não revidar, eu não sou tonto, eu não sou idiota. E é isso. Beleza, quer continuar? Maldade, comida e bebida. Agora, olha que interessante, olha onde ele vai. A estrada em que caminham as pessoas direitas. Ponto. Primeiro que para mim ser uma pessoa direita, eu preciso de uma correção do Senhor. Para mim poder ser corrigido, eu preciso ter me arrependido. Eu preciso ter entendido, preciso ter me afastado do mal, preciso ter a presença do Espírito Santo. Então eu me tornei direito. E cada vez que eu leio a palavra de Deus, aquilo vai me convencendo que o que é certo é o que Jesus diz e a forma que eu vivia era a errada. Então, a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora. E o que é a luz da aurora? Quando o dia ele vai clareando, o sol ele vai subindo, aquela escuridão gradativamente ela vai passando, ela vai sumindo. Então, é cada dia que você lê a palavra, cada dia que você ora, cada dia que você louva, cada dia que você busca o Senhor, cada dia que você testemunha, cada vez que você pratica aquilo que Ele diz, cada vez que você se afasta do mal, que você se afasta daquela velha vida, daqueles velhos comportamentos, que você coloca Jesus como a prioridade da sua vida. Então essa luz ela vai fazendo, e olha o que ele fala, que brilha cada vez mais até o dia ficar claro. Então, por que é todo dia eu falo, leia a palavra de Deus, para que essa aurora na sua vida ela possa despertar? Agora pensa, 1 hora, uma vez por semana, vai despertar quando essa aurora? Nunca, nunca, nunca. Se você for somar o tempo que é falado, do que está na Bíblia, que é a palavra, é mínimo, o resto é exemplo, é loucura, é brincadeira, não sei o que, você perde tempo precioso caminhando para o lugar errado, talvez no lugar certo. Agora, o que adianta eu estar num lugar se aquele lugar não me aproxima de Deus? Vocês acham que eu sou chato, cara, mas não é ser chato. Deus, ele alerta, Deus, ele fala, e eu fico olhando e a vida da pessoa não traz. Cadê o fruto do Espírito Santo? Cadê a mudança? Cadê o pensamento? Cadê? Parece que ninguém tá vendo nada. É muito doido. Se a gente continua em Provérbios 4, agora de 19 a 25, a palavra do Senhor diz assim: mas a estrada dos maus é escura como a noite, eles caem e não podem ver no que tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Então quem está conversando conosco aqui é Salomão e é continuação. Lembra que toda vez eu faço a analogia da luz e da escuridão, que quando a gente vive na escuridão, a gente tropeça nas coisas, a gente não consegue ver para onde está vindo, a gente caminha tocando, a gente não consegue reconhecer as pessoas, eu não consigo saber aonde eu estou, eu não tenho noção espacial. Dá a impressão que o Gabriel fica inventando. Olha o que a palavra vai falar. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Então lembra sempre, bem, bondade, quem? Jesus governando os pensamentos. Maldade, a vida longe de Deus. Então quando eu vivo longe de Deus, a vida ela é escura. Se eu estou escuro, eu não vejo, eu me sinto perdido, eu me sinto sozinho, eu me sinto abandonado. Eles caem e não podem ver no que tropeçaram. O que ele está descrevendo aqui? Eles caem e não podem ver no que tropeçaram. Ele acabou de descrever o orgulho.
Porque eu sou incapaz de reconhecer que a culpa é minha. Então eu coloco a culpa nas pessoas. Eu não consigo enxergar que aquilo que está acontecendo é culpa minha. Não, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do meu irmão, é culpa do meu tio, é culpa da minha tia, é culpa disso, é culpa de não sei o quê. Tá tropeçando, tá caindo e não tá vendo. Enquanto o caminho que nós caminhamos cada vez ele fica mais claro, eu vejo e eu entendo, eu compreendo a batalha, eu compreendo as palavras, já não tenho mais dependência emocional. Enquanto nós vivemos no modo natural, não, a culpa é do outro. Se eu arrumar outra pessoa, vai dar certo. Se eu arrumar outro emprego, vai dar certo. Se eu arrumar, vai cair, vai tropeçar do mesmo jeito. Filho, preste atenção no que eu digo. Preste atenção no que eu digo. E onde Deus vai dizer? Ele diz na palavra? Diz, mas principalmente onde? No primeiro pensamento. E a nossa consciência, ela vai dizer se aquele pensamento está alinhado ou não. Vai vir para dizer a verdade e vai vir o outro para dizer a mentira. E você vai, entre aspas, avaliar o que vai parecer que você é uma boa pessoa. Por que a gente mente? Para parecer que é boa pessoa. Porque se eu contasse a verdade, a pessoa ia descobrir que o diabo está na minha cabeça. Então eu tenho que montar um impostor. Tem que montar uma pessoa que ela engana, a qual você não pode confiar. Escute as minhas palavras. Leia a minha palavra. Entenda os meus pensamentos. Nunca deixe que elas se afastem de você. Nossa, leia a palavra todo dia. E eu não deixar que ela me afaste depende de quem? De mim? De mim. Isso é atribuição minha. A palavra, ela tá lá. Eu tenho que buscar. Da mesma forma que tudo aquilo que é errado está lá e você se vicia. O cigarro tá lá em cima da mesa. Ele te procura? Não, ele tá ali parado. Você o procura. A bebida tá lá parada. Você o procura. A droga tá parada. Você a procura. A pornografia tá lá. Você a procura. Ela não faz nada. A palavra que pode nos salvar, não. Isso eu não tenho tempo. Porque nós só buscamos prazer porque não temos satisfação. E a satisfação vem da onde? Vem de Deus. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Graças a Deus hoje, louvado seja o Senhor, obrigado Senhor Jesus, obrigado. Nós temos as nossas músicas que cantam exatamente o que está na palavra de Deus e não mais aquela ladainha de igreja que não é aquilo que está na Bíblia, mas é o pensamento que as pessoas acham que vem de Deus. Quer um pensamento que não vem de Deus? Que você vai falar que está na Bíblia? Eu te convido a procurar. Nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Quer outro pensamento intrusório? Que a fruta proibida era uma maçã. Onde está escrito que era uma maçã? Em lugar nenhum. Na voz da sua cabeça. Quer outro pensamento doido que vai dar uma bugada na tua cabeça agora? Onde Jesus nasceu? Na manjedoura. Vai lá em Mateus e lê onde que Mateus fala que ele nasceu. Quem que veio visitar ele? Foi os pastores ou foram os reis magos? Vai lá em Mateus que você vai enxergar também. Depois você vai em Lucas no começo. E não quer dizer que a Bíblia ela esteja mentindo. Mas quer dizer que você não sabe o que está escrito. Porque a partir do momento que você se surpreender com essa informação, você vai perceber que você não presta atenção em nada. Você tem uma memória afetiva. E eu não tenho problema nenhum da forma que eles contam. Porque eu sei que Jesus veio, eu sei que existe um Espírito Santo e eu creio na palavra de Deus. O problema é que você não está entendendo o que está acontecendo. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Para onde foi minha depressão? Não tem mais. Então a ausência da palavra me adoece. A presença da palavra me dá saúde, me dá esperança. Onde está a minha dor de estômago que eu sempre tinha? Não tem mais. Onde está a insônia que eu sempre vivia? Não tem mais. Então isso é a verdade. A palavra dá saúde. A quem entendê-las, a quem obedecê-las, tenha cuidado com o que você pensa. Nossa, voltamos novamente no campo da batalha espiritual.
Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nossa, o primeiro pensamento, Deus, então minha vida pode ser dirigida por Ele? Claro, é assim que o Senhor nos conduz. É assim que nós oramos e recebemos as respostas de Deus muitas vezes. É assim que os nossos pensamentos vão ficando mais claros e nós vamos ter uma certeza que reflete. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Se a minha mente está controlada pelo Senhor, o meu coração é do Senhor, eu lembro da palavra, eu fui ensinado pelo Senhor, eu passei pela escola do Espírito Santo, mentira e palavra perversa, fofoca, não fazem parte da minha vida. Olhe firme para frente. Não vou olhar nem para um lado, nem para o outro, nem para trás. Se a minha mente já está com o Senhor, eu tenho convicção do que eu tenho que fazer. Com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. O que é a vergonha? Eu pensar no que os outros vão pensar. Se eu estou com a mente tomada pelo Espírito Santo, eu penso no que Deus vai pensar. Isso é o temor ao Senhor. Se eu estou com o espírito do mundo dentro de mim, eu sinto vergonha. Você tá vendo. Não tem que ter vergonha de nada. Adão e Eva, quando eles comeram o fruto do bem e do mal, eles se esconderam por quê? Porque eles ficaram com vergonha, porque eles estavam nus. Com o Espírito Santo nós não temos mais vergonha. Eu já não penso mais no que o outro vai pensar e para mim pouco importa. O meu papel é servir, o meu papel é amar, o meu papel é obedecer, o meu papel é colocar o Senhor no lugar certo, é reconhecer a minha própria vida, é confessar os meus pecados e ajudar outras pessoas, porque amar é justamente isso. E ajudar não é somente dar o que ela precisa, mas dar aquilo que é necessário, aquilo que é espiritual, aquilo que nós temos e aquilo que nós recebemos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos sempre nos orientar pela palavra de Deus. Quando eu falo para ler a palavra e ouvir os louvores, não é por acaso. Deus não nos deu isso por acaso. Nada está sendo cobrado, nada está sendo pedido. Presta atenção, compara. Veja se alguém aqui está pedindo alguma coisa. Está tudo sendo entregue de graça. De graça recebeis, de graças darás. Está tudo sendo feito conforme a palavra, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, todos os dias, colocando a sua vida como prioridade. Porque eu já encontrei o que eu tinha que encontrar. Mas eu faço questão de lá no céu, nós estarmos todos juntos, porque Jesus ele fez questão de obedecer ao Pai, de mostrar que era possível, de enviar o Espírito Santo. E nós não vamos desprezar o exemplo que ele nos deu. Se nós temos que seguir alguém, vai ser Jesus Cristo e por toda a eternidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia. Senhor Jesus, graças e louvores eu te dou por te conhecer, tua verdade me libertou. Antes tudo que tinha era vazio e escuridão. Teu perfeito amor curou meu coração. No passado deixei minha vaidade e os sonhos que tive sem te conhecer. Descobri paz quando tudo era ansiedade. Como ficou bonito cada novo amanhecer. Enxugue agora as tuas lágrimas, Pois ainda há esperança pra ti. com amor eterno eu te amei. Pela minha bondade eu te atraí. Enxugue agora as tuas lágrimas, Pois ainda dá tempo de sorrir.
Aprendi a te encontrar pelas orações, buscando a luz e o teu caminho, adorando ao Senhor com as nossas canções. Me ajoelho, pois estou arrependido, pedindo com sinceridade o perdão, deixando de lado todos os vícios e mentiras. Guardei tua palavra dentro do meu coração. Com amor eterno eu te amei, pela minha bondade eu te atraí. Enxugue agora as tuas lágrimas, pois ainda há esperança pra ti. Sou abençoado por estar te servindo. Teu reino é para onde estamos seguindo. Não me sinto mais abandonado ou perdido. Na tua presença não estou mais sozinho. Com amor eterno eu te amei, pela minha bondade eu te atraí. Enxugue agora as tuas lágrimas, Pois ainda há esperança pra ti. com amor eterno eu te amei. Pela minha bondade eu te atraí. Enxugue agora as tuas lágrimas, Pois ainda dá tempo de sorrir. ainda há esperança. Ainda há esperança. Chegou o tempo de sorrir. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Quem espera no Senhor Sempre alcançar.